Graças e paz a todos. Continua a nossa série de vídeos a respeito das lições da Escola Bíblica da Igreja Batista da Aliança. Aqui é a classe da Maturidade Cristã. A lição que nós estamos abordando é a lição 3, que fala sobre a vontade de Deus. No vídeo passado, eu falei sobre condições para que você possa entender a vontade de Deus, certo? Para você possa saber a vontade de Deus. Agora eu vou falar sobre indicações, né? Indicações da vontade de Deus. Meios que você possa entender a vontade de Deus. Coisas que indicam o caminho, indicam a vontade de Deus para a sua vida. Ok? Então, às vezes nós ficamos procurando muitos outros meios para poder entender a vontade de Deus, de saber a vontade de Deus. Mas às vezes Deus está mostrando a vontade dele assim na nossa cara e nós não percebemos, certo? Então eu vou primeiro falar numa ordem em que mais acontece a revelação da vontade de Deus para a nossa vida, certo? Formas. E aí vai ser restringindo, certo? Então, a primeira forma que Deus mais revela a vontade de Deus é através da sua palavra, né? Então, Mateus 22, 29, ele diz que errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, a vontade de Deus é revelada nas Escrituras, na palavra. Então, tudo aquilo que Deus ele quer mostrar para o seu povo está na palavra de Deus. Então, é muito simples. Deus tem revelado a vontade de Deus claramente na sua palavra. E as pessoas não procuram entender porque não querem, entendeu? Então, daí aquele no vídeo da introdução, né? Esses vídeos eu vou deixar tudo aqui, da introdução e da aula passada também, vou deixar tudo aqui na descrição. Em que eu falo que as pessoas vão querer saber a vontade de Deus, né? Quer se envolver com uma pessoa casada, por exemplo. Um cara que quer se envolver com outra pessoa que é casada. Sendo que a Bíblia já dá a indicação da vontade de Deus sobre isso, né? A Bíblia diz não adulterarás. Então daí descarta, né? Deus está mostrando aí a vontade dele na sua palavra, né? Em alguma situação em que você vai trabalhar numa empresa, vamos supor, você vai trabalhar numa empresa e nessa empresa exige que você minta, né? Você vai ter que mentir para os seus clientes. A Bíblia é clara, né? Lá em Êxodo fala para não mentir. Êxodo não, perdão. Em Colossenses 3:9 diz não mintais uns para os outros, né? Então a Bíblia ela condena a mentira. A mentira é coisa de Satanás, ele é o pai da mentira. Então Deus já está mostrando aqui claramente qual é a vontade de Deus, né? A vontade dele, né, na sua palavra. Então a maioria das revelações da vontade de Deus está na palavra. O segundo meio, o segundo indicador, né, da palavra de Deus, da vontade de Deus, perdão, é através da oração, certo? Então Deus ele se revela para o seu povo por meio da oração. Deus ele fala conosco sim através da oração. Tem muitas pessoas que negam, né, assim, que não acreditam que Deus ele possa falar conosco através da oração. Porque tem gente que acredita assim, acha que a oração é apenas para o homem falar com Deus, né? E que Deus fala conosco através da palavra. Deus ele fala conosco sim, na maioria das vezes através da palavra, mas também Deus fala conosco através da oração. Então a oração é um relacionamento, né? Assim como Deus ele tinha um relacionamento diretamente com o primeiro homem, Adão. Ele quer ter um relacionamento conosco, um relacionamento íntimo. E essa troca de relacionamento, essa intimidade que nós temos com Deus através da oração, ele revela para nós a vontade dele, certo? Então, outro ponto, né, pegando também esse gancho da oração, é a meditação. A meditação ela envolve tanto o estudo da palavra quanto a oração. Então, quando você medita na palavra de Deus, você pensa na palavra de Deus, você pensa na sua oração, com o que foi que você falou na sua oração, o que Deus falou com você, tal. E quando você começa a meditar na sua vida, a pensar na sua vida, como é que está indo o caminho na sua vida, nesse seu período de reflexão, Deus ele vai revelar para você a vontade dele, certo? Infelizmente, a palavra meditação ela é vista com maus olhos, né, no meio evangélico, por achar que a meditação é coisa de hindu, né, a religião hinduísta e tal, então a gente não pode fazer. Não. Por mais que os hindus possam até usar a meditação, até mesmo de maneira errada, isso não quer dizer que isso é pecado utilizar. O próprio Davi, ele usava, né, ele usava muita expressão de meditar, né? Salmo 1, né, meditar na palavra de Deus dia e noite. Então a meditação é um pensamento, é um momento em que você ficar só com Deus e você começa a refletir. Jesus fazia muito isso, né? Jesus ele se isolava das pessoas e ficava sós com Deus. Então acredito que ali era momentos de orações e momentos também de meditações, que ele ficava só refletindo a respeito de tudo que estava acontecendo. Ok? Outra coisa, para você entender a vontade de Deus também, o quarto ponto, é o bom senso, né? Então vamos também usar o bom senso. Então tem situações que é claro
a respeito da vontade de Deus, né? É uma lógica, né? É algo racional. Afinal de contas, se nós somos convertidos, nós devemos ter a mente de Cristo. Então, tendo a mente de Cristo, nós conseguimos entender a vontade de Deus em determinadas situações. É uma lógica. Às vezes, Deus não fala com você através da oração, Deus não fala com você através da meditação. As Escrituras não falam claramente sobre um determinado assunto, mas você usa de um bom senso e você consegue perceber que aquilo é ruim, que aquilo é mal e que a vontade de Deus não está naquilo. Tá entendendo? Então, isso que é o bom senso. Vamos lá, continuando aqui. Quinto ponto, conselhos sábios. Então, às vezes, Deus usa também muitas outras pessoas para poder mostrar a vontade dele para a sua vida. E que você possa ouvir conselhos, mas conselhos não é de qualquer um. Né? A Bíblia deixa bem claro. Primeiro, que Davi, lá em Salmo 1, ele descarta conselho de ímpio. Né? Então, não ouça conselho de ímpio. Então, mas a Bíblia ela nos impulsiona também a ter pessoas sábias, ouvir conselhos sábios. Né? Provérbios 11:14 diz que na multidão de conselhos há segurança. Então o conselho é muito bom, mas tem que ser conselho de pessoas sábias. Ouça conselho do seu pastor, ouça conselho do seu discipulador, ouça conselho do seu líder espiritual, o seu líder de grupo familiar, o seu líder de ministério, né? Ouça conselho de pessoas mesmo, até da internet, pessoas que são mais sábias, que são pessoas mais entendidas, mais maduras na fé, pessoas mais velhas, né, experientes. Então é muito importante você ouvir conselhos. Sexto ponto, as circunstâncias. As circunstâncias também ela mostra a vontade de Deus. Então tem coisas que vão acontecer na sua vida em que você não entende, às vezes são coisas ruins, mas o resultado disso leva para a vontade de Deus, se cumpre a vontade de Deus. Quantos e quantos testemunhos, que eu tenho certeza que você já deve conhecer, de pessoas que passaram por experiências ruins e foi um livramento, e foi uma vontade dele. Né? Tem um testemunho de um amigo meu, né, que ele me contou, que ele levou uma queda e quebrou o braço. Né? E ele ficou muito chateado com isso, né? Porque ele quebrou o braço muito ruim, né? Passar por essa situação e vai pro JF e toda aquela situação complicada. Mas aí, por conta dele ter quebrado esse braço, foram feitos exames, né? Na fratura e descobriram um câncer no osso. Né? Só que estava no início, que pôde ser tratado de imediato a não ter um resultado ruim. Então, já imaginou, se ele não tivesse quebrado esse braço, ele ia ter um problema bem maior. Né? Então, as circunstâncias, às vezes, é um livramento. Né? As circunstâncias mostrou a vontade dele, porque Deus tinha uma vontade. A vontade dele é livrar ele daquilo, levar ele para um estado melhor, que ele não possa morrer, né, de um câncer. Então, Deus permitiu, a circunstância permitiu esse acidente para poder livrar ele. Né? Certo? E... o sétimo ponto e último, para finalizar, são sinais específicos. Né? Nós temos o exemplo de Gideão, que Gideão, quando Deus chamou ele para a guerra, ele pediu várias confirmações de Deus. Né? Então, e Deus cumpriu com as confirmações que ele pedia. Ele pediu sinais e Deus mostrou os sinais para ele. Moisés também, né? Deus mostrou sinais para ele, para mostrar que ele estava com Moisés, Deus estava com ele e tal. E nós podemos até pedir também esse tipo de sinais, né? Mas não abusa muito, tá? Porque às vezes pedir muito sinal, às vezes é uma falta de fé, você demonstra fé. E Deus ele não se agrada da falta de fé. Mas você pode pedir confirmação de Deus, né? Às vezes você fica... Deus está te chamando algo, né? E talvez você possa pensar que é apenas o seu pensamento, é apenas coisa do seu coração. Você pede confirmação de Deus e Deus vai te confirmar, certo? Com a vontade dele. Então, seja sincero com ele, converse com Deus, fale com Deus, suas orações, peça sinal, isso não tem problema. Só não abusa muito nisso, porque Deus ele não se agrada por conta da falta de fé.